Eu quero saudá-los no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu sinto-me honrado e ao mesmo tempo cheio de temor. Obrigado. Em estar participando desse momento. Esse que é um momento histórico. Esse que é um momento muito importante para a igreja do Senhor Jesus. Esse que é o momento que Deus tem para falar para a sua vida. Eu quero convidá-lo, cada um de vocês, para que abram suas Bíblias comigo em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Eu quero agradecer a comissão executiva deste concílio pela responsabilidade que me foi confiada, entendendo que isso é instrumento do Senhor na minha vida e na vida dos irmãos. Quero agradecer também ao pastor da igreja, que acabamos de nos conhecer, mas que me tratou tão gentilmente em sua casa. Irmãos, eu quero convidá-los a lerem comigo o versículo 17. Leiamos juntos, irmãos, a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não se gemem, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Já foi orado, que Deus nos abençoe com a sua palavra. Ser pastor é uma grande bênção. Sinto-me extremamente honrado em poder ser escolhido por Deus para pastorear o rebanho que Ele me confiou. É uma grande honra. Creio que seja uma das maiores honras que uma pessoa pode receber da parte de Deus, é ser um pastor de ovelhas. Muita gente não entende isso. Por sinal, muita gente que é crente não entende isso. Deus tem me dado a oportunidade de viajar por muitos lugares desta nação, pregando a palavra dele, em muitas circunstâncias. E eu me deparo com várias circunstâncias, várias situações diferentes. Há alguns dias atrás eu fui pregar numa determinada igreja e eu fiquei hospedado na casa de um casal, de uma família muito piedosa. Naquela casa, durante aquele final de semana, eu vi oração ali, eu vi louvores ali, eu vi a leitura da Bíblia ali, eu vi que aquele casal era um casal que temia a Deus, e os seus dois filhos, dois rapazes, também eram homens tementes ao Senhor. Pois bem, eu preguei no culto à noite, no domingo à noite. Depois do culto, enquanto nós nos dirigíamos de volta para aquele lar, aquela família ia falando a respeito de como Deus havia falado ao seu coração por meio da pregação da palavra. E à medida que eles relatavam aquilo que Deus havia falado com eles por meio da palavra, meu coração se enchia de alegria. Eu vi aqueles dois jovens tocando no grupo de louvor da igreja, e aquilo enchia-me de alegria. Chegou um momento durante a conversa, ainda no carro, eu me volto para os dois e digo assim para eles, faço a seguinte pergunta: mas vem cá, quando é que vocês vão para o seminário? Vocês falam com tanto entusiasmo da obra de Deus, vocês amam tanto a igreja de Deus, quando é que vocês vão para o seminário? Que dia que eu vou ver vocês lá no seminário?
para minha surpresa, para não dizer para minha decepção, como que em um coral, como que em uníssono, os 4 membros daquela família disseram de uma vez só: pastor, Deus me livre. E eu fiquei como que sem fôlego, porque eu esperava uma resposta que era totalmente antagônica àquela que eu havia recebido. E em seguida, antes mesmo de eu perguntar o porquê, aquela família disse assim, eles explicaram como que é uma só voz também: pastor sofre muito. Pastor sofre muito. Chegamos em casa, sentamos à mesa e eles começaram a me explicar o porquê daquela palavra, daquela afirmação. Eles haviam me contado o relato dos últimos pastores que haviam passado naquela igreja. E eram relatos que, se vocês escutassem com o mesmo coração que eu estava naquele momento, certamente muitos de vocês, assim como eu, terminariam aquela noite com lágrimas nos olhos. Histórias de sofrimento, histórias terríveis, histórias de perseguição, de traição. E eles diziam: não, pastor, nós não queremos que os nossos filhos sejam pastores, porque pastor sofre muito. Eu não quero que os meus filhos sofram. Eu estou convicto, meus irmãos, eu estou muito certo de que existem poucos cargos em todo o mundo que exigem tanto de uma pessoa, mas humanamente falando, devolve tão pouco como o pastor. Humanamente falando, para muita gente, ser pastor não compensa. Tantas vezes o pastor vive angústias tais que vocês não desejariam para o pior inimigo de vocês. E o pior, muitas vezes o pastor passa suas aflições, suas angústias sozinho. O pastor muitas vezes não tem amigos para contar os seus problemas, as suas dores. Ele escuta o problema de todo mundo, mas nem todo mundo está disposto a escutar os seus problemas. A despeito de qualquer coisa, eu quero lhe dizer uma coisa: a despeito dos sofrimentos inerentes ao cargo, a despeito das lágrimas que muitas vezes correm sobre os nossos rostos como que cachoeiras, eu volto a dizer, é uma grande bênção, é um dom ser pastor. Poucas coisas são tão abençoadoras como receber de Deus o dom de ser pastor. E vou mais além: poucas coisas podem abençoar mais uma igreja. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Poucas coisas podem abençoar tanto uma igreja do que um pastor feliz no meio dela. Portanto, eu gostaria de falar para você, meu irmão, nesta noite, você que veio para cá, a respeito de uma coisa que geralmente você me escuta muito. Quem sabe você pensa que está sermão de carapuça, ninguém me pediu para pregar isso. Deus que me voltou aos olhos disso. Eu não conhecia nem qual era o nome do pastor dessa igreja. Conheci agora há pouco. Troquei algumas poucas palavras com ele. Mas eu quero falar a respeito daquilo que deve ser um imperativo na sua vida espiritual. Daquilo que deve ser algo que deve mover a sua relação com o seu pastor. Eu quero tratar nesta noite sobre a seguinte temática: reanime o seu pastor. Reanime o seu pastor. Com base nesse texto que nós acabamos de ver, existem 3 maneiras pelas quais o autor de Hebreus nos ensina como nós devemos reanimar os nossos pastores. Ele usa a expressão guias para apontar para o ofício pastoral. E quando eu digo ofício pastoral, eu quero também dizer tanto os presbíteros docentes quanto os presbíteros regentes, quanto os presbíteros quanto os pastores. Todos eles são responsáveis pelo rebanho de Deus. O autor aos Hebreus, com base no ensinamento
do Antigo Testamento, da dureza do povo de Israel com relação aos líderes que Deus havia dado para guiá-los em tantos momentos. Ele agora nos ensina como nós, crentes da nova aliança, devemos tratar os nossos líderes espirituais. São 3 maneiras pelas quais nós devemos reanimar os pastores. A primeira delas, você deve reanimar o seu pastor obedecendo a ele. Em primeiro lugar, reanime seu pastor obedecendo a ele. Bote os seus olhos para o versículo 17 novamente. Leia comigo. Leia comigo, por favor. Leiamos. Obedecei aos vossos guias. Amém. Obedecei aos nossos guias. A obediência, ela faz parte da vida cristã. Ser crente é ser uma pessoa obediente. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, não é uma tenda de bagunça, nem uma casa de desordem. A igreja é a casa de Deus. De tal maneira, meus irmãos, que você vê que a igreja, ela é uma igreja organizada, que existem ordem nela, quando isso é espelhado na forma como que os crentes, como que as ovelhas tratam os seus pastores. Quem sabe você está escutando eu falar a respeito dessas coisas e você está perguntando, mas com que autoridade eu preciso obedecer ao pastor? Existe alguma coisa própria de fulano de tal que eu devo obedecer? Ele é mais privilegiado que eu? Em que sentido? Eu quero, antes de mais nada, explicar o porquê você deve obedecer ao seu pastor. Você deve obedecer ao seu pastor, não porque o seu pastor é um sargento. Seu pastor não é um sargento. Você deve obedecer ao seu pastor, não porque ele é um professor, porque o ministério dele não se resume a isso apenas. O pastor também não é um executivo. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Deixa aberto o texto de Hebreus, mas vá lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, por favor. O apóstolo Paulo aqui, ele vai explicar o verdadeiro caráter do ministério pastoral. Ele vai explicar o que é o pastor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:20 e leia comigo. Leiamos. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que o pastor, ele é um representante de Cristo, ele é um embaixador de Cristo. A autoridade do pastor não é uma autoridade absoluta. A autoridade do pastor é uma autoridade delegada. A autoridade dele não é dele próprio, vem de Cristo. De tal maneira que, se ele for um ministro a Cristo, fiel, se ele for um fiel expositor da palavra de Cristo, quando você desobedece a ele, você não está desobedecendo simplesmente aquele que está no púlpito, mas aquele que ele representa, o próprio Cristo. Desobedecer um ministro fiel à palavra de Deus, fiel à palavra de Cristo, é pecado. Saiba disso, você está pecando contra o próprio Cristo. Isso é uma coisa muito séria. Existem pessoas que são desobedientes porque querem ser desobedientes, são insubordinadas simplesmente porque acham bonito ser subordinadas, causam problemas na igreja de Deus porque querem ser problemáticas mesmo. Isso é pecado. Deus não se agrada disso. Deus pedirá conta de cada uma dessas coisas. Eu quero enfatizar uma coisa nesse sentido, meus irmãos. Do outro extremo nisso, não há nada que traga mais alegria para a vida de um ministro do que ver a sua
sua igreja obedecendo a palavra de Deus. Não existe nada com a qual o ministro, o pastor se alegre tanto em saber que a igreja está vivendo a pregação do Evangelho. Eu quero convidar você a abrir novamente sua Bíblia lá em 3 João. Abra sua Bíblia em 3 João, versículo 4. Antes de Apocalipse e Judas. 3 João, versículo 4. Veja só o que o pastor João, ele escreveu para aquela igreja. 3 João 4. Leia comigo. Juntos, leiamos. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A maior alegria do pastor é quando ele sabe que ele está pregando a verdade e que o povo de coração sincero obedece àquela palavra. Eu não tenho muitas pretensões humanas na minha vida. Eu não tenho muitos projetos mirabolantes quanto a mim mesmo. Mas eu terminarei muito feliz a minha vida, os meus últimos dias de vida, se eu ver a minha família, a minha esposa e os meus filhos, e a minha igreja também, sendo fiéis à palavra de Cristo que eu prego. Se eu ver isso, eu morrerei feliz e satisfeito em Deus. A primeira coisa, então, que você reanimará ser pastor é obedecendo a Ele. A segunda coisa, que é o outro lado dessa moeda, são duas verdades que estão juntas, reanime o seu pastor sendo submisso a Ele. Continue lendo comigo o versículo de número 17. Do início, leiamos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Amém. Meus irmãos, submissão e obediência são dois lados da mesma moeda. Você não pode ser submisso a alguém sendo desobediente a este alguém. Contudo, o autor aos Hebreus não usou simplesmente um sinônimo, gastando papel à toa. Ele não jogou palavras ao vento. Ele quis enfatizar uma verdade em cima de outra. É possível, eu vou mais além, é possível que você seja obediente a alguém, não sendo submisso a este alguém. Porque a submissão envolve algo da consciência da sua liberdade, envolve fazer algo com prazer, algo não forçado. É aquela mesma ideia que o apóstolo Paulo usou para retratar a relação de Cristo com a igreja, da igreja para com Cristo, da igreja ser submissa a Cristo, da esposa ser submissa ao marido. Não é simplesmente forçadamente, não é sentindo tristeza no coração, mas é fazendo aquilo com alegria. Porque eu vou dizer uma coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer. É possível você obedecer a seu pastor, é possível, e você lá no íntimo do seu coração, você está reprovando isso. É possível você estar amaldiçoando o seu pastor, é possível você estar no fundo tramando algo com o seu pastor. Existe muita gente disso. Na frente é uma coisa, no coração é outra, por causa do coração endurecido pelo pecado. E não entenda com isso que eu estou defendendo que o pastor não erra, por favor, o pastor é pecador também. E este que vos fala, quem sabe é o maior pecador do que está aqui, dos pecadores que está aqui. Mas eu estou querendo lhe dizer uma coisa. Quando você ver o seu pastor pecar, quando você ver o seu pastor errar, antes de apontar o dedo na cara dele, qualificando tudo daquilo que ele fez de errado, verifique se os seus olhos estão cheios de lágrimas. Verifique se você está sofrendo,
porque o seu pastor é o seu guia espiritual. Você deveria olhar para os erros do seu pastor e dizer: o meu pai na fé, o meu guia espiritual, ele errou. Isso faz toda a diferença. A submissão, meus irmãos, que Deus quer, ela envolve aceitar a vontade do pastor sem falatórios, sem queixas, desde que seja fiel à palavra de Deus. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: uma das coisas que mais entristece o pastor é a insubmissão daqueles pelos quais ele ora, pelos quais ele prega, que ele aconselha, que ele visita. Às vezes, meus irmãos, a gente visita tanta gente, a gente ora por tantas pessoas, e muitas vezes o que os pastores recebem em troca, muitas vezes é uma punhalada nas costas. O autor dessa carta dá uma razão muito simples, mas importantíssima, pela qual você deve ser submisso ao seu pastor. Ele diz simplesmente assim: porque os pastores, eles velam pela vossa alma. Nós somos pecadores, nós somos tendentes ao erro, a tentar se desviar da verdade de Deus. Nós somos sim. E os pastores, meus irmãos, são aquelas pessoas que cuidam de nós. Nós precisamos de alguém que zele por nós. É verdade que os crentes, eles podem cuidar um do outro, é verdade. Mas Deus, em sua sapientíssima vontade, Ele determinou que os pastores fossem os responsáveis primários por cuidar do rebanho de Deus. No juízo final, eles vão ter que prestar contas a Deus. Eles vão ter que prestar contas a respeito da pregação deles. Eles vão ter que prestar contas a respeito do exemplo que Ele deu, a respeito do cuidado pastoral que Ele deu. E, meus irmãos, que tarefa tão difícil, que tarefa tão pesada, que tarefa, meus irmãos, tão desafiadora, que tremenda responsabilidade. Aí é que vai, diante de tão grande tarefa, eu lhe faço a seguinte pergunta: por que tornar esta tarefa ser ainda mais difícil? Tem crentes que sabem dessa responsabilidade tão grande, que ainda fazem com que o pastor se torne uma pessoa ainda mais difícil de cumprir a sua tarefa. Porque é que, em vez de tornar essa tarefa mais difícil, você não torna esta tarefa um pouco mais prazerosa? E você pode tornar o seu pastor um homem feliz, um homem satisfeito em Deus e com você mesmo, quando você obedece e reconhece a sua liderança, quando você acata seus ensinamentos fiéis à palavra de Deus, quando você imita as suas virtudes e você se submete de bom grado à sua vontade. É desse jeito que você anima seu pastor. É desse jeito que você reanima seu pastor. Uma das coisas que eu guardo no meu coração de maior alegria foi quando eu fui pastorear a minha última igreja, e chegando lá havia uma moça que namorava com um rapaz que não era crente, junto desigual. E eu procurei aquela moça, como pastor que foi, e disse: minha filha, não é isso que Deus quer para a sua vida. Abri a Bíblia lá e disse que não havia união entre luz e as trevas. E mostrei por A mais B. E ela chorou muitíssimo. E eu exortei ela, depois daquele aconselhamento, tomar uma decisão radical de acabar com aquele relacionamento. Confiar em Deus, esperar em Deus, porque Deus teria o melhor para ela. Pois bem, eu vou confessar uma coisa, falta de fé no meu coração. Eu não imaginei que ela ia terminar. O casamento já estava muito próximo, ela já estava noiva.
Não estava marcado o casamento, mas estava muito próximo. Passados alguns dias, ela me procurou novamente com lágrimas nos olhos. Ela se voltou para mim e disse: pastor, eu terminei. E eu perguntei para ela: minha filha, com que forças você terminou? Ela disse: Deus me fortaleceu e eu tenho certeza, pastor, que Deus lhe usou para falar isso. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu guia. Deus me colocou para ser pastoreada pelo Senhor. E eu vou lhe obedecer, porque sei que Deus tem melhor para mim. E Deus de fato tinha melhor para ela. Muitas vezes vai ser preciso renunciar à sua própria vontade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se seu pastor é um ministro fiel a Cristo, se ele está sendo obediente à palavra de Cristo, obedeça a ele, seja submisso a ele, porque este é o caminho da bênção de Deus por sobre sua vida. A terceira e última coisa, a primeira delas é: você deve reanimar o seu pastor sendo obediente a ele. Em segundo lugar, você deve reanimar o seu pastor sendo submisso a ele. Em terceiro lugar, você deve reanimar o seu pastor fazendo-o feliz. Faça o seu pastor feliz. Faça o seu pastor feliz, porque não é algo muito difícil entristecer um pastor. O pastor se entristece por muitas coisas. Se entristece quando um membro falta na igreja e não dá notícia. O pastor se entristece quando um crente vai embora da cidade e não dá nem satisfação ao pastor. O crente se entristece quando escuta uma mentira do crente. O pastor se entristece quando ele não sabe dos projetos e dos planos de suas ovelhas pelas quais ele ora tanto. Ah, meus irmãos, mas existem muitas formas pelas quais nós podemos obedecer e tornar os nossos pastores felizes, porque entristecer ao pastor, eu já disse, é pecado aos olhos de Deus. Esse texto deixa muito claro que nós não devemos aborrecer os pastores. Você deve obedecer ao pastor e isso vai torná-lo feliz. Mas existem outras coisas pelas quais fazem com que o pastor seja feliz. Eu vou citar algumas delas. E vou citar algumas delas com base em exemplos daquilo que eu já vivi. Teve uma época na minha vida de pastor, alguns poucos anos atrás, que eu passei pelo vale mais sombrio do meu curto ministério pastoral. Eu passei por uma dificuldade tão grande, meus irmãos. Eu passei por uma tristeza tão grande, por uma traição tão grande, por um desapontamento tão grande, que eu pedi forças a Deus, muitas vezes em lágrimas, para que Deus me sustentasse. Eu não sou uma pessoa que perde muito fácil o sono, mas eu perdi algumas noites de sono, de tanta tristeza. Chegou um momento que eu estava com medo de eu cair em depressão. E eu pedi: ó Deus, aumenta a minha fé. Eu me recordo que em uma dessas madrugadas eu sofrendo calado. Minha esposa, eu não compartilhei isso com ela para não deixar preocupado. Ela sentia que eu estava preocupado com algo, mas eu não revelei para ela o que era. Eu me recordo que uma destas madrugadas em que eu estava acordado, eu comecei a orar a Deus. Era aquilo que eu fazia nas madrugadas que eu não conseguia dormir por conta daquele problema. Eu orava e chorava. Eu dizia: Deus, dá-me força. Dá-me força, Senhor. Pois bem, eu me recordo que eram 3 horas da manhã. O meu celular tocou. 3 horas da manhã. Vocês sabem, meus colegas pastores que estão aqui, quando o celular de um pastor toca 3 horas da manhã, a gente já imagina que alguém morreu na igreja. Não é comum você receber 3 horas da manhã o telefone. Eu atendi o telefone, era o presbítero da minha igreja, o presbítero Ivone Matos.
eu também não tinha contado para ele nada a respeito do problema. Ele simplesmente me ligou e disse: pastor, me desculpe eu lhe ligar numa hora dessa. Mas pastor, eu não estava aguentando. Desde um tempo atrás, de algumas horas atrás, eu estava querendo ligar para o senhor, mas só que eu imaginava que eu ia incomodar o senhor, mas parece que eu não estou conseguindo me conter. Eu queria dizer uma coisa para você, eu não sei como explicar, mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu não sei o que é que o senhor está passando, pastor, mas eu quero lhe dizer uma coisa: que Deus lhe ama, que Deus está lhe protegendo, que Deus está com você em todos os momentos. E aquilo foi um bálsamo de Deus para o meu coração. Aquilo ali lavou a minha alma de todas as tristezas que estavam impregnadas nela, do trauma que eu havia passado. E aquilo me deu um novo ânimo, porque alguém de madrugada estava orando por mim e confiava que Deus estava comigo. Eu vou citar um outro exemplo. E eu tenho que ser muito comedido, porque tem muita gente que pensa que pastor é rico. Mas pastor da nossa igreja, eu estou atrás. Eu estava na minha igreja, eu tinha um carro velho, era um Gol, 2 portas, daqueles primeiros modelos. Ele tinha os pneus carecas, estava com o carburador com problema, a descarga estava furada, o carro não estava prestando. E antes de começar o culto, meu celular novamente tocou. Um pastor, colega meu de Fortaleza, estava me chamando para me passar o final de semana com a família, divertir um pouco e pregar na igreja dele no domingo. E eu disse para ele que não poderia ir porque estava sem condições, não tinha dinheiro para colocar gasolina, e mesmo se tivesse, meu carro não estava em condições próprias de fazer essa viagem. Eu imaginava que ninguém estava me escutando. Mas ao final do culto, um irmão da minha igreja, Diácono Branco, ele foi até mim, a chave do meu carro estava aqui, ele pegou a chave do meu carro e disse: pastor, olha, vá à sua viagem em Fortaleza, está aqui o meu carro, ele está abastecido, ele está revisado, é um carro novo, o senhor vai gostar de fazer a viagem com ele. Não, meu irmão, eu não posso receber isso. Eu disse: não, pastor, o senhor estará me fazendo triste se o senhor não aceitar isso. E aí eu recebi, constrangido, mas recebi. E quando eu entrei no carro, juntamente com o tanque todo cheio, lá tinha um envelope com uma oferta, que era uma oferta que era muito mais do que o suficiente para me fazer aquela viagem, mas que lá naquela carta tinha uma dedicação toda feita à minha pessoa. Pois bem, eu passei um final de semana muito feliz. Quando foi na segunda-feira, eu fui entregar o carro dele. Quando eu cheguei lá na casa dele para entregar, meu carro estava todo consertado, com os pneus novos, e o tanque estava cheio. E aí eu constrangido, eu não gosto muito de receber essas coisas. Eu fico, se um dia você me ver numa situação dessa, você verá que eu não sei onde colocar a minha cabeça. E eu disse: meu irmão, eu não tenho palavras para agradecer isso. Sabe o que ele me disse? Ele disse: pastor, muito mais é o que o senhor faz por mim e por minha família. Isso aí é o mínimo que eu posso fazer pelo senhor. Quando ele disse aquilo ali, meu coração se encheu de alegria.
Como é difícil a gente escutar isso. Porque a gente queira isso, queira a glória de nada, mas porque muitas vezes Deus usa a gente assim para nos reanimar, para nos dar forças. E é justamente o que eu queria falar para você nesta noite, meus irmãos. Quem sabe Deus não esteja falando para você nesta noite ser um instrumento de bênção na vida do seu pastor, na vida dos pastores da sua igreja. Porque reverendo Cláudio e demais irmãos aqui que trabalham com a igreja diretamente, eu estou procurando uma igreja abençoada, eu estou procurando uma igreja feliz que tem um pastor triste no meio dela. Vocês conhecem uma igreja próspera, uma igreja abençoada, quando existe um pastor triste no meio dela? Vocês conhecem? Eu não conheço. E eu fico imaginando o que seria de muitas igrejas problemáticas, igrejas que não crescem, igrejas que vivem de contenda, de briga, se elas tornassem prioridades a alegria do seu pastor. O que seria dessas igrejas? Quem sabe o destino delas seria muito diferente. Eu quero terminar minhas palavras nesta noite. Eu falei demais para os crentes da igreja, agora eu quero dirigir minhas palavras aos meus colegas pastores. Eu tenho 3 coisas para dizer para vocês, meus irmãos. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês nesta noite é que Deus lhe chamou e Deus não abre mão de você. Se você é vocacionado verdadeiramente por Deus, Deus não abre mão do seu ministério. Deus quer usar a sua vida, Deus quer trabalhar em você, Deus quer abençoar a igreja por meio da sua vida. A despeito das lutas, a despeito das perseguições, a despeito da mentira, a despeito de toda e qualquer necessidade que você venha passar, eu quero lhe dizer uma coisa: você ainda continua sendo responsável pela igreja de Deus, pelo ministério que Deus está lhe dando. Muito cuidado para você não se desanimar no meio do caminho, que a gente se desanima mesmo se a gente não tiver olhos fixos em Cristo e nas promessas de Cristo. Quem vai lhe sustentar é Deus, quem lhe chamou é Deus, quem vai lhe sustentar é Deus. Quando o apóstolo João estava preso, ele, pastor da igreja de Cristo, quando ele estava preso na ilha de Patmos, o capítulo 1 de Apocalipse diz que ele teve uma visão gloriosa de Cristo. E dentre as coisas que ele viu Cristo, não o Cristo crucificado, ele viu o Cristo glorioso, Cristo ressurreto, Cristo vitorioso. E ele tinha na sua mão 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja de Deus. Ele estava dizendo que tinha os pastores dele em suas mãos. Quem lhe sustenta é Deus, meu irmão. Se você hoje veio para cá cansado, se você veio hoje sobrecarregado pelas lutas do ministério, tire esse jugo de você nesta noite, em nome de Jesus. Tire esse jugo. Porque você está onde está, porque Deus lhe chamou e Deus é que vai lhe sustentar. Segunda coisa, seu padrão não é o padrão da igreja que o povo quer que você seja. Seu padrão não é aquele pastor famoso. Seu padrão não é a opinião popular dos membros da sua igreja. Seu padrão não é outro senão o do sumo pastor, do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você veio nesta noite para cá com muita gente colocando na sua cabeça que você deveria imitar fulano de tal. Nada contra imitar servos fiéis a Cristo. Mas quem sabe você veio hoje para cá com muita gente querendo colocar na sua cabeça que você deveria seguir um modelo tal, prontinho, específico, você seria muito abençoado, um modelo humano. Olha, pastor, você tem que ser como o pastor da igreja tal. Se você for animado, que nem o pastor da igreja tal, olha, vai ser outra coisa a igreja, pastor. Seu padrão não é este. Seu padrão é mundano, seu padrão é Cristo. Seja como o apóstolo Paulo para com sua igreja. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo.
terceiro lugar, se esforce na sua tarefa, no seu pastorado, porque o seu ministério tem consequências eternas. Você tem que velar por almas. Nós estamos passando a cada dia mais por momentos em que o pastor ele está sendo tentado a negociar, a dividir o seu ministério. Nós precisamos de pastores que se dediquem com toda a sua força e com todo o seu tempo para a igreja de Deus, porque a igreja de Deus tem muito trabalho. Nós precisamos nos dedicar de toda a nossa força e de todo o nosso coração nesse sentido. E meus irmãos, a Bíblia fala que quando nós fizermos isso, nós receberemos algo glorioso demais. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, diz que quando o Supremo Pastor se manifestar, nós receberemos a inacessível coroa de glória. O seu maior quinhão, a sua maior glória, será recebida do próprio Cristo. E isso não há outra coisa que traga mais disposição e alegria do que essa. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude para sermos ovelhas melhores e para que torne os pastores de nossas igrejas cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus, a tua palavra está aberta diante de nós. E ela foi pregada nesta noite. Ó Deus, age com teu Santo Espírito para aquilo que foi pregado nesta noite se torne verdade na tua igreja, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ver de fato amor, união no meio do teu povo, ó Deus. Que esta noite seja do teu querer, que seja noite de reconciliação. Que nesta noite, ó Deus, do teu querer, seja noite, ó Deus, de perdão. Que seja noite, ó Deus, em que tudo aquilo que era ruim do passado seja jogado no mar do esquecimento. E que o Senhor faça de tudo novo. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa as igrejas aqui representadas. Abençoa estes pastores, ó Deus. Sustenta-os, fortalece-os. Dá-lhes ânimos, ó Deus. E que em tudo o Senhor receba a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.